Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 259 é a Gênese capítulo 15, 15 mesmo. E o tema: Jesus caminha sobre a água. Então é da questão, na questão de número 41. Então, quem narra é São Mateus 14, 22 a 33. Então Mateus narra da seguinte forma: Logo fez Jesus que seus discípulos tomassem a barca e passassem para a outra margem antes dele, que ficava a despedir o povo. Depois de o ter despedido, subiu a um monte para orar, e tendo caído a noite, achou-se ele sozinho naquele lugar. Entre mentes, a barca era fortemente açoitada pelas ondas em meio do mar, por ser contrário o vento. Mas na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando por sobre o mar. É lógico que esse mar é o lago de Genezaré, ou Tiberíades. Quando eles o viram andando sobre o mar, turbaram-se e diziam: é um fantasma, e se puseram a gritar amedrontados. Jesus então lhes falou, dizendo: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Disse-lhe Jesus: vem, Pedro. Descendo da barca, caminhava sobre a água ao encontro de Jesus. Mas, vindo um grande vento, ele teve medo, e como começasse a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Logo, Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E tendo subido para a barca, cessou o vento. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Então, essa passagem, São Mateus a registrou. Mas acontece que
O espírita, verdadeiramente espírita, por que digo verdadeiramente espírita? Porque é preciso ter conhecimento da doutrina dos espíritos na base é preciso estudar as 5 obras básicas. É preciso estudar as 12 revistas espíritas. A base é a codificação. No entanto, tem pessoas que às vezes até nos procura, com todo respeito, e depois de alguns minutos descobrimos que a pessoa, na verdade, 20 anos na doutrina, 30 anos, nunca estudou um livro da codificação. Tem muitas pessoas que são avessas às obras básicas. Tem muitas pessoas que adoram romances. E romance não é espiritismo. A literatura que podemos classificar como romance, que se trata de romance, são histórias paralelas à ciência, à filosofia e à religião. Então é preciso ter conhecimento. Então o espírita, verdadeiramente espírita, ele não vê nada de maravilhoso, nada de sobrenatural. Ele não vê milagres nenhum nesta passagem também de São Mateus, cujo tema Jesus caminha sobre a água. Por quê? Porque a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece muito bem a respeito da levitação. A doutrina dos espíritos, ela nos esclarece muito bem a respeito de muitas propriedades, de muitos elementos do perispírito. Então, quantas pessoas podem se desmaterializar e se materializar? Quantas? Existem várias pessoas. Eu mesmo conheço pessoas. Que, por exemplo, não vamos dizer assim, depois eu digo isso. O professor Eurípides Barçanufo, por exemplo, em Sacramento, antes de 1918, porque ele desencarnou em 1918, de 1904 até 1918, várias vezes, através da ubiquidade, ele deixava o corpo físico
na sala onde ali ministrava a aula aos alunos, ou quando na casa dele, né, dos seus pais, porque ele morava com seus pais, na farmácia dele, né, que ele tinha uma farmácia, que ele fabricava os medicamentos homeopáticos e doava aos necessitados. Quantas centenas de vezes ele deixava o corpo físico e, através da ubiquidade, ele ia para vários lugares, quilômetros e mais quilômetros, realizar partos com uma tangibilidade tamanha que ele se apresentava nos lugares com os materiais todos cirúrgicos, realizava o parto, conversava com as pessoas, diagnosticava ali, prescrevia algum medicamento homeopático para a criança e também para a mamãe, e depois ele voltava àquele corpo físico. Ninguém via ele chegar, como também ninguém via ele deixando o recinto. Como, por exemplo, você está aí na sua casa, de repente bate à porta da sala. Você vai e abre a porta. Olha o professor Eurípides ali. Vim realizar o parto da tua esposa, ou, né, da tua nora. Ai, graças a Deus. Como que o senhor soube? Como o senhor soube disso? Ela, de fato, está em processo de parto. Não se preocupe, minha filha. Não se preocupe. Não se preocupe com isso. Adentrava, realizava o parto, abraçava as pessoas, pegava a criança, entregava ali para outras pessoas. Ele realizava o parto 100%, responsabilidade dele. Dele e de Dr. Bezerra de Menezes, desencarnado. Mas ele é que se fazia tangível, né? Pegava a malinha dele, algumas vezes ia à pia, alguma coisa assim, lavava as mãos, pegava a mala dele e despedia das pessoas. Às vezes as pessoas pensavam em preparar um café para oferecer a ele, quando de repente, cadê o professor? Já tinha desaparecido. As pessoas saíam lá fora, mas o professor foi embora e nem despediu da gente. Então, para o espírita, isso não é novidade. O que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Jesus caminha sobre a água, né? A doutrina dos Espíritos nos esclarece a respeito da levitação, da ubiquidade, de todas essas propriedades do perispírito. Isso tudo se dá graças ao perispírito. Tudo graças ao perispírito. E se tratando de nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso entender que nosso Senhor Jesus Cristo, vamos usar passado, nosso Senhor Jesus Cristo, naquela época ele conhecia
bilhões de propriedades de elementos perispirituais que até hoje nós, depois de 2000 anos, nós não temos conhecimento. Devido à evolução dele, à grandeza dele. Então, se nós, devido ao nosso perispírito, devido à nossa evolução e outros fatores também, sabemos que é possível a levitação, agora imagine nosso Senhor Jesus Cristo, que mediante todos esses fatores, isso não precisava ser discutido com ele. Quem tem um pouco mais de conhecimento já se inteirou daquela passagem de São Cupertino. São Cupertino era um frade, e assim que ele começava a celebrar a missa, a celebrar a missa, ele levitava, ele ia até o teto da igreja, até o forro lá em cima, e ele levitava, e naquela levitação, ele sobrevoava como se fosse um pássaro. Isso é do conhecimento do católico, principalmente. São Cupertino, procura aí para você ver. Ele levitava dentro da igreja todinha. Ele sobrevoava. E as pessoas, naquele momento, desconhecendo a levitação, desconhecendo os elementos perispirituais, tinha tudo aquilo ali como uma paranormalidade, milagre e tudo mais. E vem a doutrina dos espíritos nos esclarecer que não existe milagre nenhum, principalmente nesses fenômenos que nós estamos tratando. Não existe milagre, não existe o sobrenatural, e sim são fenômenos naturais. Elementos, propriedades essas que esses seres possuem. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que, às vezes, essa pessoa, quando ela quer aparecer para outras pessoas e não para outras pessoas, ela aparece. Mas como assim? Pensemos da seguinte forma. Você encontra-se num recinto, num estabelecimento. De repente, essa pessoa ali aparece a você. Aparece a você, conversa com você. Se você quiser, a mensagem está aí. Se você quiser apresentar outros departamentos para essa pessoa, você pode apresentar. Mas essa pessoa, ela, naquele momento ali, a intenção dela não é que todo mundo a veja. Essa pessoa, ela limita a quantidade de pessoas que de fato pode vê-la. Eu não sei se você conseguiu entender, mas eu só posso dizer até aí. Depois, essa pessoa vai embora. Aí você leva o conhecimento, você não está sabendo disso, né? Você leva o conhecimento de fulana, cicrano, bertano, do Sebastião, Ora, mas eu não vi essa pessoa aqui.
Por que será que essas pessoas não viram? Será que ali, naquele momento, estava presente o espírito dessa pessoa? Ou encontrava-se apenas o perispírito dessa pessoa? É de se analisar, né? Então, nessa passagem aqui de Jesus que caminha, né, sobre a água, o espírita, verdadeiramente espírita, ele não vê nada de maravilhoso, nada de miraculoso. Ele não consegue encontrar nada, vestígios nenhum que ele possa dizer assim, é um milagre. Olha, Luiz, você está falando do Cristo, mas pode ter certeza de que o Cristo diria o que eu estou dizendo. Por quê? Porque não existe milagre. Não existe maravilhoso, miraculoso. Não existe sobrenatural. Isso é falta de conhecimento da maioria. Por isso que aqueles que têm conhecimento da doutrina dos espíritos conseguem entender o que nós estamos dizendo. Né? Inclusive, nós vamos deixar para o próximo vídeo um esclarecimento aqui também a respeito, um esclarecimento de Kardec com relação a esse tema, né? Jesus caminha sobre a água.